Fala, galera! Então, olha agora. Chegou o momento da nossa revisão da nossa aula 24.1, mas esta é a nossa aula 24.2. Então, vamos lá, segura aí na sua cadeirinha e pega o seu material para a gente fazer a revisão dessa aula, tá? A gente ainda está falando de quem? Dos bulbalinos. Então, joga lá para a tela, diretora. Pronto. Criação e manejo de criação dos bulbalinos. E nessa aula, gente, a gente falou aqui sobre a importância do manejo reprodutivo. Óbvio que toda a criação, né, ela vai ser importante. Esse é um dos aspectos muito importantes para a manutenção, né, do quantitativo ali, populacional do seu rebanho, né? Então, as observações que precisam ser feitas em relação aos bulbalinos, quais são, prof? Vamos lá. Os bulbalinos, eles apresentam-se bastante promissores para a exploração pecuária brasileira pela grande capacidade a que, gente, as condições climáticas. Vamos lá. Pronto. Do nosso país. A capacidade reprodutiva e de desenvolvimento é considerada mais rápida que os bovinos. Então, eles se reproduzem numa velocidade maior que a gente tem costume aqui com os nossos bovídeos, tá? Porém, quanto à produção de carne e leite, há um número pequeno de raças para este fim. Isso já é uma diferença quando a gente está falando em comparação de rebanho, de bois e búfalos, tá? Tem vantagens e tem desvantagens. Ah, tem vantagem, eles têm a questão da rusticidade, ok. Mas também tem vantagem que eles têm uma reprodução mais rápida, mais acelerada. Porém, contudo, todavia, você tem essa questão aí de poucas raças para esse destino, né? Produção de carne e leite. Um dos grandes desafios que a gente verifica na bulbalinicultura brasileira reside, então, em quê? A busca dessa implementação. Isso se dá por quê, gente? Devido à falta de informações. Ainda existem pesquisas sendo realizadas. Precisa ter todo um registro, precisa ter todo um acompanhamento do tipo de alimentos que são mais apreciados, que raças são, comportamento de determinados patógenos, que raças são essas que são mais resistentes, mas, né, a esses patógenos, como é que eles reagem. Então, tudo isso, a questão da alimentação desses bezerrinhos em relação aos búfalos, tá? Então, toda essa situação ainda está sendo conhecida. Então, há uma dificuldade realmente para fazer a implementação dessa criação. Melhor organização e o maior equilíbrio nas cadeias comerciais dos seus destinos, dos seus derivados. Então, ao contrário dos bovinos, existe toda uma rede já muito bem implementada, que a gente tem muito tempo, né, de adaptação aí nessas criações. E aí, dos búfalos, ainda falta-nos esse tipo de informações para a gente conseguir avançar. Seja de carne ainda muito incipiente, seja de leite. Porque o leite de búfalo tem suas qualidades, tem suas características, porém, ainda existem algumas certas resistências, né? Até pela questão de adaptação a esse tipo de leite, né? De alguns organismos, tá? Benefícios do leite da búfala. Aumenta a força óssea. Parece que o leite de todas as variedades é bastante conhecido por seu impacto na resistência óssea e o seu desenvolvimento. Então, isso é um ponto característico e positivo aí da raça. Eu nunca tomei. Se você já tomou, me diz aí, né? Escreva aí para mim como é que é, porque eu nunca tomei leite de búfala, mas deve ser bem interessante, bem gostoso. Embora os búfalos sejam reconhecidamente mais resistentes a determinadas enfermidades que os bovinos, estas duas espécies são acometidas basicamente pelas mesmas doenças, né? Então, tanto búfalos quanto caprinos, tanto búfalos, meu Deus, para onde que eu fui? Para caprinos, tanto búfalos quanto bovinos ainda também tem um ciclo, né, patógeno muito similar. Né? Os que afetam lá os bovinos também vão estar afetando aqui os nossos bulbalinos. Mas já, então, isso é um ponto positivo porque deu certo lá,
pode dar certo aqui. Isso pode acontecer ou não, mas já é uma inferência interessante, tá bom? Nesse sentido. Então, agora você vai ficar aí com a sua atividade e já a gente retorna para responder juntinhos, tá bom? Beijo, tchau, tchau. E aí, galera, preparado? Você conseguiu responder todinho o seu material? Quero mandar aí um grande beijo e um forte abraço, tá? Para o nosso amigo Davi, para todos os nossos estudantes aí espalhados, para todos os professores presenciais maravilhosos. Tão bom quando a gente pode estar juntos, né? A gente pode se olhar ali nos olhos, conhecer-nos, é tão importante isso. Tenho certeza que grandes outros momentos virão aí para a gente ter essa pegada aí, né? Esse aconchego uns com os outros, tá bom? Vamos para a nossa atividade, professora? Vamos! Ave Maria, eu ainda não tinha observado isso. Thalita do céu! Vamos, tá, cara, eu creio que vai estar tudo assim, né? Tudo gabaritado, mas é assim, a vida acontece, a gente não olhou antes e aí... Vamos lá, gente, questão de número 1. É bom que você já fica aí vendo se você respondeu, se está próximo àquilo que você respondeu. Então, diz assim, a pecuária aplicada à criação e produção de búfalos têm sido promissoras no Brasil pela grande capacidade e as condições climáticas do país. Para a obtenção de uma produtividade economicamente viável, quando se deve iniciar o manejo reprodutivo e quais são os 2 fatores de maior relevância. Então, a gente já está aqui identificando que esse manejo ele tem que se iniciar desde o momento da aquisição desses animais até chegar o momento da sua produção ou parto, né? Então, eu tenho que acompanhar todo o momento, né? Desde o momento que esse animal chegou na minha propriedade, né? Eu preciso ter esse cuidado com o manejo em relação para que esse animal tenha ou chegue na fase de maturação reprodutiva e consiga me fornecer bons resultados, ou seja, crias de qualidade, com peso, com todas as suas características intactas aí para seguir aí o fluxo da minha produção. E quais são os fatores que eu preciso observar, né, de maior relevância? É o período de serviço que esses animais vão fornecer, né? A gente viu que eles têm uma longevidade, né, reprodutiva em relação aos bovinos e o período de intervalo de parto. Então, em relação a esses intervalos de parto, eu acredito que a gente tem... Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tá ali, ó. Ué, parece? Pronto, aqui, o intervalo de parto não deve ultrapassar os 60 a 90 dias para que alcançar uma cria por ano, uma cria por ano aí. Então, os 2 aspectos que a gente estava falando ali, o tempo de serviço, né, primeiro parto, do parto até a próxima período fértil e o período de intervalo desse parto que a gente vai respeitar ali de 60 a 90 dias, tá bom? Então, precisam ter bastante atenção nesses 2 aspectos em relação a esse manejo desses animais, tá bom? Voltando lá para a nossa questão. Rapaz. Questão de número 2, novamente aí a resposta para vocês. Dentro do manejo reprodutivo dos búfalos, são observados aspectos com seleção da raça, seleção do reprodutor e matrizes de reprodução, sanidade do animal e a necessidade nutricional do animal, ao momento crucial da reprodução, denominado de monta. O período de monta dos bubalinos pode ser feito por meio de quê? Então, esse momento é o processo de concepção, né? Ou seja, o macho vai fazer o processo natural de disseminação aí dos seus sêmenes no interior dela, né? Então, a gente pode fazer a monta de forma natural, a monta controlada, que já é esse processo, pode vir para vários tipos de criações, né? Que a gente já viu aí durante as aulas, e também pode ser feita a inseminação artificial. Então, suínos,
os próprios caprinos, ovinos, né, passam por esse processo aqui. Pode ter, então, esses 3 momentos. A monta natural, você deixa o animal instintivamente procurar a fêmea. A monta controlada, onde que você vai fazer essa observação para esse momento exato. E a inseminação artificial, onde você tem, nesse processo de inseminação artificial, você tem como ter aquele controle e fazer, na verdade, a fertilização de todas as fêmeas, de todas as búfalas, no mesmo momento, e aí você ter esse processo aí de chegada dessas crias de forma mais sincronizada. Isso é muito interessante quando a gente fala aí dessa manutenção desses rebanhos, né? Tudo bem? Vamos continuar. Questão de número 3. Quais os benefícios do leite da búfala? Isso aqui não tá... Sempre tem uns premiados. Vamos. Bom, gente, em relação a essa característica, o que foi descoberto a respeito desse leite, né, no caso, que ele vai ter, então, essa grande concentração aí de cálcio e vai auxiliar na estrutura óssea, tá? Então, isso é um ponto positivo. Os outros leites também, né, no caso dos bovinos também tem, mas só que o das búfalas é uma concentração melhor, que caracteriza, né, essa maior resistência óssea aí para aqueles que fazem a ingestão desse leite. E alguns dizem também que a questão digestiva também ela é mais assimilável, né? Então, fica aí a dica para você que já tomou, que tem curiosidade, que conhece alguém que tem a búfala, faz uma prova, né? E identifica pra gente como é que você se deu, né? Aí já está gabaritado de novo. Questão de número 4. Um dos sistemas de produção muito explorados para a criação de búfalas é feito por um sistema extensivo, tendo como base alimentar pastagens nativas ou cultivadas, na maioria das vezes, né? No entanto, alguns problemas são apontados neste sistema. Aponte a razão da preocupação sanitária nesse sistema, no extensivo. A gente já sabe que no extensivo os animais eles vão ficar pastando à vontade. E vocês lembram a aula lá de caprinos e ovinos? Que nós comentamos sobre isso, o momento certo para que esses animais estejam ali para pastar, lembra? Porque existem vermes que eles ficam nas regiões ali, sobrem, migram, e aí na parte superior daquela vegetação, e esses animais vão pastando, vão acabando ingerindo esses animais, né? E aí sendo parasitados. Então, quais são as relações em relação aos búfalos, como é que é feita essa orientação? As criações extensivas de búfalos podem apresentar alta mortalidade de bezerros devido a infecções por Toxocara vitulorum, tá? Toxocara vitulorum. Outros parasitas gastrointestinais também podem causar grande prejuízo à criação. Então, ele está bem relacionado ao que a gente estava falando agorinha, né? Então, quando você permite que esses animais estejam ali, a gente mostrou uma foto, não sei se foi nessa aula ou foi na outra, que nós mostramos ali a foto com várias delas, né, com seus filhotes. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Várias delas com filhotes. Será que é essa? Aqui, ó. Então, quando eles estão no sistema extensivo, né, as fêmeas ali caminhando, se deslocando, pastando com seus filhotes, esses animais eles ficam mais suscetíveis, então, a ingerir parasitas, né? Devido à alimentação, devido ao horário que eles vão estar pastando ali, tá bom? Vamos para a última questão. Acho que é a última. Faça um quadro esquemático comparando a carne de boi à de búfalo. Então, a gente colocou isso na aula e aí vocês vão transcrever isso aqui. Então, como é que ficou nesse sentido? Então, nós temos búfalos versus boi. Tchim! No ringue. Calorias, o que são os aspectos observados, né? Calorias, colesterol, proteínas e os minerais. Então, vamos lá. Nos búfalos, nós temos aí uma quantidade de 131 calorias. Em relação ao dos boi,
289. Então, em nível de caloria, você tem a menor caloria aí, ingestão de menor caloria para a carne de búfala. Ok. É carne mesmo, né? Colesterol, 61 para 90 dos bovinos. Ainda tá ganhando, né? Plim! Aí a gente tem proteína. Proteína é ponto favorável, então tem que ter mais para ficar legal, né? Então eles têm 26,83% em relação ao de gado, né, boi, que é 24,07%. Então tá ponto positivo. Ele tem mais ponto positivo do que negativo, né? A proteína que era importante, ele tem de boa aí. E minerais? 641,80 para 583,70 dos nossos... Isso aqui, ó, valores médios para 100 gramas de carne. Então, o consumo de carne de búfala ou de búfalo, ele vai te fornecer satisfatoriamente aí, em questão, quem tem restrições em relação a comer comidas com muitas calorias, tá? Ponto positivo para o búfalo. Quem precisa de bastante, óbvio, todos nós precisamos de proteínas, também ponto positivo. E também ali uma baixa quantidade de colesterol, né? E muita quantidade de proteína e de minerais batendo ali a carne de gado. Isso é muito importante e realmente nós vamos ter mais essas características aí. Eita. Nós vamos ter mais essa preferência de carne de búfalo pelas pessoas que existem, que apresentaram alguma questão de indigestão em relação à carne de gado. E aí foi recomendado aí para os médicos a carne de búfalo, né? O que ainda existe na nossa região aí, algumas situações que não é fácil você chegar no açougue e encontrar carne de búfalo, né? Não é, nem o leite. Mas em determinadas regiões do nosso estado, a gente pode ter uma maior frequência disso, tá bom? Em relação à capital, vamos dizer assim, porque não é muito frequente você chegar nesses locais e encontrar essa carne. Até porque o que a gente vai ter também em relação à demanda, que é menor, um preço maior também, né? Devido a quando tem mais demanda, você vai diminuindo aí a redução desse preço. Mas, enfim, tá? É um equilíbrio aí que possa existir. Galera, a gente vai então finalizando a nossa aula, tá bom? E aí a gente se encontra já, breve, tá bom? Juntinhos de novo. Beijo. Tchau, tchau.